Aleluia, como é bom estar na casa de Deus para louvar, engrandecer, bendizer, exaltar o teu santo nome. Cumprimento seu irmão que veio nessa noite. Fala assim, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. O Senhor é bom, amém? Aleluia, a palavra fala que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre. Independente da semana que você teve, independente de como que ela foi, o importante é que Deus sustentou e te deu vitória, por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Então vamos louvar, engrandecer, exaltar, porque Ele é digno de tudo, amém? Levante suas mãos aos céus e vamos orar. Aleluia, Senhor meu Deus eterno Pai, obrigado por mais uma noite, mais uma oportunidade de estarmos no Teu tempo. Aleluia. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre cada um que está aqui presente. Pai amado, Pai querido, que o Teu mover seja sobrenatural sobre as nossas vidas. Que nós venhamos sair daqui diferente da forma que adentramos. Que nós venhamos sair daqui cheios, repleto do Teu amor, repleto da Tua alegria. Pai eterno, Pai querido, derrama da Tua graça sobre a vida de cada um. E em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a Tua direção neste louvor, neste culto. Que nós venhamos nos quebrantar, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria? Glória a Deus. Mas não consegui vencer, eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento, e as dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei, perdido estava o caminho encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, Glória a Deus. livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou.
Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou. Grato sou. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Quem é grato aqui? Graças a Deus. Aleluia. Fale para o seu irmão assim, você escolheu a melhor parte de estar vindo aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Podes assentar em nome de Jesus. Mas adore, glorifique, porque você é livre. Amém? Graças a Deus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Declare. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Graças a Deus. Se derrame. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Como é bom estarmos na casa de Deus, amém? Aleluia. Irmãos, eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé para nós cantarmos esse louvor. Aleluia. E declarar que Ele é digno de tudo. Digno de tudo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você fizer. Que você venha honrá-lo. Em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor com o nosso coração aberto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já vai falando que Ele é digno. Já vai declarando que Ele é digno de tudo na sua vida. Você é livre para adorar. Se preciso for, levante suas mãos. Engrandece, exalte o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Fale para Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, Senhor. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Dê suas mãos aos Tu és céus. digno de tudo. Declare com todo o seu coração. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Levante um som de adoração nessa noite. Não permita que você saia da mesma forma que você adentrou nesse templo, mas permita que o Espírito Santo venha fazer algo diferente na sua vida. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
nós vamos estar cada vez mais pertinho de Ti, Senhor Pai, para glorificar e bendizer Teu santo nome, Senhor Pai. Derrama da Tua unção sobre cada um que aqui está, Pai. Nós queremos sentir o Teu poder, sentir a Tua glória, sentir a Tua graça, Senhor Pai, tocar em nós, ó Pai. Enche esse lugar com a Tua Shekinah, Senhor Pai. Mais uma vez mais forte. Para que nós vamos estar cada vez mais pertinho de Ti, Senhor Pai. Aleluia. Glorificado seja o Teu santo nome. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Boa noite, irmãos. Capaz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós preferimos estar na casa de Deus. Você não veio aqui por acaso. Você não veio por causa de um convite. Você não veio por causa de uma pessoa. Você veio porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Então eu quero convidar você que feche seus olhos. Eleva seus pensamentos ao trono da graça de Deus. Peço para que o Espírito Santo venha fazer parte do seu culto. Não olhe para o lado, não perca seu tempo, nem fique imaginando o que as outras pessoas estão fazendo. Agora é você e o Senhor. Começa a falar com Ele, começa a pedir para Ele, começa a falar com Ele para que Ele venha tocar do alto da sua cabeça as plantas raízes de seus pés. Que nós necessitamos, que nós precisamos todos os dias da sua presença em nossa vida, que nós possamos sentir uma parte da tua glória tocar em nós, que nós venhamos estar cada vez mais na presença dele, que nós não venhamos olhar do lado e nem nos distrair com nada, mas que o nosso coração venha estar aberto, que nossos ouvidos espiritual venham estar abertos para ouvir ele falar conosco, para ouvir ele tocar em nós, para ouvir ele falar coisas boas, para ouvir a resposta da oração que nós estamos fazendo, que o Senhor venha tocar em nossas vidas. Amém? Pode se assentar, irmãos. Queria convidar os irmãos para que abram o livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. Amém? Só os vivos. Amém? Só aqueles que vão orar comigo na glória. Amém? Amém? Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras 2 vezes. Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Interessante, né? Aqui está contando a história de um menino que ouviu a voz do Senhor. Ouviu a voz de Deus. Mas a história de Samuel não começa aqui. O ministério dele não começa exatamente aqui. O ministério dele começa de um clamor de uma mãe que estava cansada de ser humilhada, que estava cansada de ser rejeitada, que estava cansada de ser confrontada, que estava cansada de ser zombada no meio do seu povo, no meio das pessoas que ela conhecia. O ministério dele começou quando uma mulher resolveu quebrantar seu coração e buscar a presença daquele que poderia ajudar. Ana era uma mulher angustiada. Ana é uma mulher perseguida. Ana era uma mulher, como muitas outras que temos por aí, que acha que não tem jeito na sua situação. E por algum momento na vida ela lembrou que o Senhor podia fazer a transformação na vida dela. Então ela chegou à porta do templo e abriu o coração. Ela não se importou com o que estava acontecendo e nem que as pessoas iam olhar e dizer dela. Ela não desviou seu olhar para canto algum e não deixou mais nada atrás de sua mente. Tenho certeza que na mente dela passava a seguinte coisa: se eu clamar, se eu aquebrantar meu coração, é impossível o Senhor não olhar para mim. Se eu buscar a face dele verdadeiramente, é impossível ele não aceitar um trato comigo. A história nos mostra que a Ana disse o seguinte: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, quando ele desmamar, ele vai trabalhar na tua obra, Senhor Pai. Na sua cabeça não passará navalha, e nem bebidas fortes ele vai beber, ele vai ser seu. E sabe o que é interessante que eu, quando leio essa história? É que o Senhor deve ter olhado lá assim e falado para ela: trato feito, eu preciso desse menino. A história de Samuel começou moldada porque uma pessoa dobrou os joelhos e começou a clamar por ele.
Quando Samuel nasceu, ali as pessoas podem ver que realmente o Senhor faz aquilo que cumpre. Se o Senhor falou para você que vai transformar a sua vida, não interessa o tempo, Ele vai transformar a sua vida. O que acontece muitas vezes é que nós, no meio do caminho da nossa angústia, nós paramos de falar com o Senhor. Achamos que nós não vamos mais precisar dEle, que nós podemos demorar um pouquinho mais para falar com Ele. Começamos a achar que, que o tempo que nós precisamos fazer coisas melhores. Começamos a dar ouvido para esse mundo. E às vezes o que mais importa na nossa vida é estarmos na presença do Senhor, mas nós não valorizamos isso que nós estamos. Não valorizamos estar na presença do Senhor. Nós começamos a valorizar nosso carro, nosso emprego, nossa família. Esquecemos de valorizar o Senhor. Mas Ana sabia como agradar o Senhor. Quando nasceu aquele menino, o Senhor falou, agora eu trabalho com ele. Quando ele foi desmamado por volta dos 3 anos, Ana levou até o profeta. Ali o Senhor começou a moldar ele, Samuel. Samuel começou a aprender sobre as coisas do Senhor. Como tratar o Senhor, como entrar na presença do Senhor. Ele começou a ser moldado como cuidar das coisas do Senhor. Com aquele mesmo zelo que o Senhor cuida de nós. Às vezes deixamos de cuidar das coisas do Senhor porque achamos que não precisamos cuidar daquilo. Às vezes a situação do mundo vai virando uma bola tão grande que às vezes a gente chega, para no meio do caminho e acha que não vai ter mais saída. Ana se sentia desse mesmo jeito. Mas o Senhor fez um trato com ela. Quando ela quebrantou seu coração, quando ela abriu o coração, a história do ministério de Samuel começou a ser moldada. Aquele menino começou a crescer dentro da casa do Senhor e servindo ao profeta. A palavra do Senhor era raramente ser falada, porque ele começou a desviar os seus pensamentos e seus olhos de Deus. Ele não começou mais a servir o Senhor como ele começou no começo do ministério. O tempo foi passando, a angústia foi aumentando, o desleixo foi encostando, o comodismo encostou nele, mas Samuel estava aprendendo na casa do Senhor. A Bíblia nos fala que o Senhor chamou a Samuel a primeira vez. Era tão difícil dele ouvir a voz do Senhor, que quando ele chamou a primeira vez, era para ele ter ligado. Eu não chamei, quem chamou foi o Senhor. Mas há muito tempo que ele não ouvia a voz do Senhor. Às vezes por consequências das nossas vidas, com consequências dos nossos atos, um pouquinho de desleixo, deixamos de ouvir a voz do Senhor. E quando o nosso coração começa a endurecer, e não ouvimos a voz do Senhor, nós começamos a achar que o Senhor não dá importância para nós. Quando o Senhor falou a Samuel, e Eli reconheceu que era Deus, ele falou, quando chamar aquela voz de novo, fala para ele, teu servo ouve. Se o Senhor chamar o seu nome, ele vai ouvir isso? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes o Senhor nos está nos chamando de madrugada para orar, nós viramos do lado e não oramos. Quantas vezes o Senhor está nos chamando para meditar, conversar com Ele, nós não falamos e nem meditamos. O que nós mais queremos é que o Senhor venha nos servir de uma forma como nenhum outro lugar vem servir. Nós queremos que o Senhor passe a ser nosso mordomo. Nós queremos que o Senhor passe a ser nosso garçom, nosso atendente particular, nosso médico particular. E o Senhor nada mais quer que ser nosso amigo, fazer parte da nossa vida, não só nas horas difíceis, mas nas horas de alegria também. E por algum momento, por algum instante, por alguma dificuldade, as coisas do mundo, as lutas do mundo começam a nos envolver. As consequências começam a aparecer. Às vezes o Senhor começa a chamar o seu nome. Às vezes o Senhor começa a chamar por você. De madrugada, durante o dia, no momento que você está na sua casa. Nosso coração às vezes está tão corrompido com as coisas do mundo que às vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Não reconhecemos a voz do Espírito Santo. Achamos que vamos haver um tempo amanhã, haverá um outro dia, haverá uma outra chance. Senhor, não vou atender agora, mas posso atender depois. E o Senhor torna a chamar você de novo. Às vezes com uma voz mansa, suave, que Ele não é agressivo. O nosso querido amigo Espírito Santo não é agressivo. Mas Ele não sai de perto de você por um só instante. E vezes que nós vamos cair em alguma cilada, vamos entrar em alguma dificuldade, Ele quer falar conosco. Ele quer falar no seu coração. Ele toca de uma forma especial. Mas o nosso ouvido está tapado. Nossos olhos estão cegos.
fomos corrompidos com as coisas do mundo. Fomos corrompidos com as coisas que não agradam a Deus. Fomos corrompidos com as coisas que vão desagradando ao Senhor. Fomos corrompidos pela falta de atenção, falta de amor, compreensão, falta de persistência, falta de carinho, falta de dedicação à palavra do Senhor. E é tão maravilhoso quando a gente começa a se dedicar. Samuel tinha por volta de uns 12 anos. Você começa, dá para imaginar? Imagina na sua cabeça. Você está dormindo e o Senhor chama seu nome. E quando você responde, Senhor, pode falar, Senhor, seu servo está aqui, seu servo ouve. Ele começa a falar para você o que ele pretende fazer. A gente não ia se sentir privilegiado. A gente não ia se sentir importante, porque o Senhor está falando conosco. Mas quando às vezes nós chegamos dentro da casa dele, para falarmos com ele, para ouvirmos a voz dele, fechamos os nossos lábios. Elevamos nossos pensamentos a qualquer outro lugar, menos no trono da graça. Prestamos atenção em qualquer outra coisa, menos no que o Senhor está querendo falar conosco. Às vezes achamos que vir aqui é só por vir. Às vezes achamos que chegarmos àquela porta e sentarmos, o Senhor vai fazer tudo. Se nós não aquebrantarmos o nosso coração e não abrirmos o coração para Ele, não tem como Ele entrar. Se nós não chamarmos o Senhor para fazer parte da nossa vida, Ele não vai invadir. Ana sabia que se ela quebrantasse o coração, o Senhor fazia a obra. Nós sabemos, se nós aquebrantarmos o nosso coração, o Senhor vai fazer a obra. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, como disse no começo, mas preferimos estar aqui. Não viemos aqui por acaso. Não viemos aqui porque não tínhamos outro lugar para ir. Não viemos aqui porque o nosso vizinho, um amigo, um colega nos convidou. Não viemos aqui porque a nossa esposa nos convidou. Viemos aqui porque o Espírito Santo quer tratar contigo. O Espírito Santo quer falar com você. A diferença é como você vai receber. Não importa se a palavra é uma palavra bem complexa ou uma palavra simples. Não importa se o pregador é um pregador de renome ou um pregador que não tem nome. O importante é que a palavra do Senhor está sendo anunciada. Se a pessoa que estiver lá falando for uma pessoa de Deus, a palavra vai chegar ao seu coração. E a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela encontra conchego. A semente é plantada em terra boa. Mesmo que foi terra ruim, ela vai dar um jeito de brotar. Se ela não persistir, o Senhor vai correr atrás de você. Ele vai dar um jeito de trazer você até Ele. Ele vai dar um jeito de trazer a sua atenção para Ele. Desde que você queira. Desde que você queira que Ele faça parte da sua vida. Por alguns instantes daquele momento, Eli esqueceu como era a voz do Senhor. Às vezes a gente pode pensar, mas eu nunca ouvi a voz do Senhor. Às vezes nós não ouvimos porque nós não queremos. A voz dele é simples. Quando você para na sua casa e lê a palavra do Senhor, o Senhor começa a falar com você. Às vezes a correria do dia a dia, a pressa de lermos correndo, você não consegue ouvir. A maior alegria do Senhor é quando você chega na casa dele e quebranta o seu coração. A maior alegria do Senhor é quando mais nada importa, somente adorá-lo. Quando nós começamos a adorar ao Senhor, a nossa vida começa a mudar. Eu tenho um dilema comigo. É impossível o lugar onde Jesus está ficar da mesma forma. Porque aonde Ele está, Ele muda. Aonde Ele está, Ele transforma. Se Ele entrar na sua vida, no seu coração, Ele vai mudar os seus pensamentos, vai mudar o seu coração, vai mudar a sua história, vai mudar a situação que você está vivendo, vai dar a resposta que você quer. Se o Senhor Jesus fizer parte da sua vida, se Ele entrar no seu coração, não há inimigo que possa te derrubar, não há vento que possa te assustar, não há tiro de canhão que possa te amortecer. Quando nós deixamos o Senhor entrar em nosso coração, não há inimigo, não há demônios que parem em nossa frente. Eles podem até sapatear, fazer algum barulho, mas nós estamos revestidos com a graça do Senhor. Ele vai saber que o Senhor está contigo. E quando você marchar, o diabo vai correr. A diferença é que às vezes, quando o Senhor quer fazer essa transformação na nossa vida, nós achamos que nós não precisamos de tudo isso. Que o jeito que nós vamos tocando a nossa vida está bem. Não precisamos nos transformar. Não precisamos nos ceder. Não precisamos abrir o coração para o Senhor. Do jeito que está, tá bom. Não, o Senhor quer mais. Nós não podemos ficar com água só na cintura. Nós devemos mergulhar no mar do louvor, da presença do Senhor, no mar que pode nos transformar. Não no mar do desespero, não no mar do incrédulo.
da falta de confiança, da falta de amor por Cristo, nós devemos nos mergulhar na presença do Senhor, pedindo sempre para que o Espírito Santo venha derramar da sua Shekinah sobre nossas vidas, para que o Senhor venha tocar profundamente em nossos corações, para que quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor venha falar, trato feito, para que nós venhamos ser igualzinho a Samuel. Quando ele chamar o seu nome, Valmir, Andréia, nós podemos responder, eis-me aqui, Senhor. Para que nós não venhamos fugir da luta, para que nós não venhamos fugir do encargo. Ele sempre lembrando que o Senhor tem alguma coisa maior em nossas vidas. O Senhor nunca desistiu de você, mas às vezes nós desistimos dele. Às vezes nós deixamos ele de lado. Às vezes nós deixamos de adorá-lo, de glorificá-lo. Às vezes começamos a nos sobrecarregar com as coisas do mundo, com a obrigação do mundo. E começamos a esquecer que o Senhor tem uma obra maravilhosa em nossa vida. E Ele quer derramar sobre você porção dobrada da Assunção, para que você saia daqui transformado, alicerçado, fortalecido, sem medo do que está acontecendo lá fora, mas confiante que o Senhor vai responder a sua oração. Feche seus olhos. Por alguns segundos, fala com o Senhor. Sem medo de falar com Ele. Peço para que o Espírito Santo venha fazer parte da sua vida. Para que o Espírito Santo venha fazer parte da sua oração. Pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Amém? Aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso. Amém? Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje é uma noite muito especial. Não estamos celebrando apenas 28 anos de ministério, mas 28 anos de entrega e de renúncia e de um sim. De um sim diário ao chamado de Deus. E convenhamos, 28 anos não são 28 dias, né? É muita história, muita luta e muita certeza. Senhor, me ajuda pelo caminho. Tudo que foi feito, cada detalhe, cada esforço, Deus viu. Até aquilo que ninguém viu, Deus viu. Ser pastor não é só subir aqui e pregar bonito. É atender ligação fora de hora, é aconselhar, é orar por pessoas e às vezes até ouvir coisas que só Deus para dar sabedoria. Mas mesmo assim, vocês permaneceram firmes. E nós, como igreja, podemos dizer, nós fomos presenteados. Porque pastor de verdade não é só quem fala, é quem vive, é quem cuida, é quem permanece. E olhando para tudo isso, só podemos declarar, até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, Ele realmente tem muito mais pela frente. Agora vamos dar início para as apresentações. E eu gostaria de chamar aqui os diáconos e os hosts, juntamente com o conjunto, para entrar com o hino da quadrangular. Salvos
de reinar, e com Ele nós havemos sempre de reinar. Agora, para nós continuarmos nossa noite, o coral Osana irá cantar duas canções. Eu quero ler o Jeremias 3. Jeremias 3, 15. A palavra diz assim, ó. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. A passagem aqui, vem do meu, tá no versículo 6, está falando quando o povo de Israel se prostituía. E não fisicamente, mas se prostituía adorando outros deuses. E o Senhor, ele estava triste, porque o pecado não agrada ao Senhor Jesus, a rebeldia não agrada ao Senhor Jesus. E aí vem esse versículo, que o Senhor daria pastores segundo o coração dele, e que apacentaria. E eu creio que hoje, em 2026, há 28 anos de ministério, né? Eu sei que o Senhor colocou você aqui exatamente para cada um de nós, para nos apacentar, para nos conduzir para aquele dia que o Senhor vai vir nos ares nos arrebatar. Nós ainda temos de ser muito, muito apacentados, muito conduzidos, né? Muitas vezes, não sei como um pastor aguenta. A história conta que, antigamente, quando os pastores de ovelhas apacentavam as ovelhas, aquelas ovelhas que eram muito rebeldes, só fugia, eles acabavam quebrando as pernas dela, enfaixavam e carregavam elas no colo, para que elas não fugissem de novo. E muitas vezes eu sei que, né, comigo precisou ser assim, mas eu creio que foi para um tempo como este que o Senhor levantou pastores segundo o coração dele, para me apacentar, para apacentar a igreja do Jardim Boa Esperança, nos caminhos do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com 2 hinos. Eu gostaria que a igreja, né, abrisse o coração e adorasse a Deus conosco. Amém? Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me vergonhei, por cada
que te entristeceu por ter me afastado da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao meu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Me arrependo, eu te peço perdão outra vez. Me arrependo por tudo que me afastou de ti, Senhor. Me arrependo, eu me arrependo. Ouve a minha oração, eu me prostro aos teus pés, eu me arrependo. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Eu danço como Davi. Eu canto como Davi. Eu danço como Davi. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Agora, para nós continuarmos, gostaria de chamar os hosts para prestar as suas homenagens, mas antes eu gostaria de ler uma mensagem.
Lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhe dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizem, e vivam em paz uns com os outros. Hoje é exatamente isso, sobre honra, sobre reconhecer uma obra construída com fé, constância e obediência. Porque há quem escolha continuar, mesmo nos dias difíceis, mesmo no silêncio, mesmo quando ninguém está olhando. E é por isso que nós não estamos apenas reunidos. Nós estamos atentos, reconhecendo e valorizando. Porque quando Deus estabelece uma obra, Ele também levanta pessoas para cuidar dela. E hoje nós olhamos para isso com gratidão. Boa noite, igreja. Que a paz seja em cada coração, amém? Eu vou deixar um versículo, primeiramente, que está lá em Atos 4:20, fala: Quanto a nós, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Hoje não é um aniversário apenas de ministério, é a celebração de uma história construída, com renúncia, lágrimas, fé e muito amor por vidas. Talvez muitos não vejam o que vocês passam, os dias difíceis, as noites em oração, as batalhas travadas em silêncio, mas nós vemos os frutos. Vemos vidas sendo transformadas, famílias restauradas e uma geração sendo levantada através do sim de vocês. Carregamos uma gratidão enorme dentro do coração, porque sabemos que muito do que somos hoje também é reflexo da vida de vocês. Mas vocês nos ensinam, não apenas com palavras, mas com atitude, com perseverança, com o coração totalmente entregue a Deus. Obrigado por não desistirem. Obrigado por acreditarem. Obrigado por cuidar de nós. Que Deus continue sustentando cada passo seus, renovando a força nos dias difíceis e derramando ainda mais a presença dele sobre a vida de vocês. Nós honramos, amamos e celebramos a vida de vocês, hoje e sempre. Vocês são a resposta de Deus para nós. Hoje queremos expressar nossa gratidão a Deus pela vida deste casal de pastores tão especial. Agradecemos pelo cuidado, pela dedicação, pelas orações e por cada ensinamento que tem fortalecido nossas vidas ao longo desses anos. Sabemos que o ministério não é fácil, mas vocês têm sido exemplo de fé, amor e perseverança. Que Deus continue abençoando, renovando as forças e derramando graça sobre as suas vidas, a cada dia. Hebreus 13:7. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Muito obrigado por tudo. Que venham muitos anos mais de ministérios frutíferos na vida de vocês. Queridos pastores, hoje celebramos não apenas 28 anos de ministério, mas 28 anos de entrega, dedicação e amor ao chamado de Deus. Ao longo dessa caminhada, o Senhor tem sido mais do que um líder, tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para cuidar, orientar e fortalecer tantas vidas. A palavra nos ensina em Hebreus 13:7, a lembrar daquele que nos guia e nos ensinam a fé. E hoje fazemos isso com gratidão no coração, reconhecendo o impacto que o Senhor teve e continua tendo em nossas vidas e na vida da igreja. Ser pastor não é apenas pregar, é cuidar, é ouvir, é permanecer firme mesmo nos dias difíceis. E isso o Senhor tem sido com fidelidade, amor e temor a Deus. Que o Senhor continue renovando suas forças, ampliando a sua visão e abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Muito obrigada por tudo. Somos gratos a Deus pela sua vida. E o capítulo João, o livro de João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Muito obrigada. Eu queria deixar um versículo que está lá em Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Vocês nos ensinaram sobre compaixão, perdão e a importância de viver com propósito. Nos mostram que a fé é uma jornada e que, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Como pastores especiais que vocês são, vocês não somente praticam sua fé, como também a compartilham com toda a igreja e por onde vocês passam. Obrigada por trabalhar por uma missão maior que vocês e por serem verdadeiros líderes para todos nós. Que Deus abençoe grandemente a vida e o ministério de vocês, pastores.
Eu quero agradecer também pelo sim que vocês deram, da ordem que Jesus deu para todos nós, que é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês, ir para o ministério é você deixar a sua vida de lado e viver a vida para o Senhor. E eu sou mãe, eu falo que quem é mãe, quando você tem um filho, você não tem mais vida. A sua vida é para o filho. E os pastores, eles não têm mais vida. A vida é para o ministério, porque eu tenho certeza que qualquer ovelha que ligar para vocês a qualquer hora, vocês estão ali para ouvir e para orar. Eu sou muito grata e quero que Deus multiplique os anos de ministério na vida de vocês, que o Senhor te dê força para aguentar as batalhas, porque os dias maus vêm. Mas o Senhor vai sustentar vocês para vocês terem muitos e muitos anos de ministérios, nem de vida. Eu quero muito que vocês fiquem aqui, eu quero muito que vocês fiquem mais 28 anos aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês. Em nome da classe dos jovens e dos adolescentes, a gente quer passar uma lembrança para vocês. Agora, para continuarmos, as crianças cantarão louvores. Parabéns, pastores, por mais um ano de ministério. Que o Senhor seja abençoados nessa noite. Nós, crianças, agradecemos muito por ter pastores tão abençoados como vocês. Agora, para continuarmos, a classe Guerreira da Esperança fará um jogral. Mas antes, eu gostaria de ler um texto. Hoje nós celebramos com profunda gratidão a Deus pelos 28 anos de ministérios dos nossos queridos pastores Cláudio e Angelina. São anos de dedicação, renúncia, amor e fidelidade ao chamado do Senhor. Ao longo dessa caminhada, vocês têm sido instrumentos preciosos na mão de Deus, levando esperança, cura e direção a tantas vidas.
Cada palavra ministrada, cada oração feita, cada gesto de cuidado reflete o coração de Cristo em vocês. A caminhada ministerial não é fácil, mas vocês permaneceram firmes, sustentando pela graça e guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor continue fortalecendo, renovando e honrando a vida de vocês a cada dia. Que nunca falte alegria, paz e unção sobre esse ministério tão abençoado. E que aquilo que está escrito em Jeremias 3,15 continue se cumprindo plenamente. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Recebam hoje todo o nosso amor, gratidão e honra. Vocês são presentes de Deus para nós. Hoje celebramos com alegria mais um ano de ministério de um casal que tem dedicado sua vida ao chamado de Deus. Ser um pastor não é apenas um título, é uma missão. É cuidar de vidas, ensinar a palavra, aconselhar, orar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E ao longo desses anos, vocês têm feito isso com amor e fé e fidelidade. Deus os escolheu para serem instrumentos em suas mãos, guiando o rebanho com sabedoria, paciência e dedicação. Muitas vidas foram alcançadas, famílias foram restauradas e corações foram fortalecidos através do ministério de vocês. Que o Senhor continue renovando suas forças a cada dia, derramando graça, sabedoria e alegria para prosseguirem firmes no propósito que Ele confiou a vocês. Somos gratos a Deus pela vida de vocês e pelo cuidado pastoral que tem dedicado à igreja. Parabéns por mais um ano de ministério. Que venham muitos outros anos de bênçãos, conquistas e frutos para a glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Com carinho e gratidão, a igreja que ama e honra vocês. Essa história eu conheço muito bem. Sintonizar! Sintonizar! Pedro, fala, mestre. Joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Ah, tá bom, tá bom. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, muitos peixinhos. No mar da Galileia. Pedro, Tiago, João, Maria.
gostaria de chamar a classe Copeiros do Rei para homenagear nossos pastores. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Pastor, pastora, há exatos mais ou menos 25 anos atrás, eu vim aqui pela primeira vez. Faz pouco tempo, né? O tempo passa muito rápido. Mas eu agradeço a Deus pela primeira vez que eu entrei aqui nessa porta, nesse templo. Sentei onde o irmão José está. Era bancos de madeira, mas foi um momento marcante para a minha vida e hoje, graças a Deus, estou aqui. E como representante da classe dos homens, nós queremos honrar as vidas dos nossos pastores. A Bíblia diz em 1 Samuel 13:14 que Deus procura homens segundo o seu coração. E isso não fala de perfeição. Ele não procura homem perfeito. Fala de coração, entrega e fidelidade. Em um tempo onde muitos desistem, onde muitos retrocedem, Deus continua procurando homens que permanecem de pé. E nós reconhecemos hoje que encontramos isso em vocês. Homens que foram escolhidos por Deus, não apenas para começar, mas para permanecer, cuidar, amar, para nos guiar. Assim como Deus falou de Jó, dizendo: observastes o meu servo? Hoje nós, como igreja, também podemos dizer: nós temos visto, temos aprendido e somos frutos da vida de vocês. Pastores, vocês são homens segundo o coração de Deus, e a vida de vocês inspiram uma geração inteira. Recebam hoje a nossa honra, o nosso respeito e a nossa gratidão. Em nome da classe dos homens, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém. E para dar continuidade, nós do grupo de louvor iremos cantar um louvor para homenagear os nossos pastores. Amém? Mas antes disso, eu deixei uma palavra, um trecho, uma mensagem. Hoje celebramos não apenas 28 anos de ministério, mas 28 anos de renúncia, entrega e amor pelo reino. Enquanto muito buscavam ganhar o mundo, os senhores escolheram perder tempo, vontades e até sonhos pessoais para ganhar vidas para Cristo. Como está escrito em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era ganho, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Como diz o louvor que nós iremos cantar, tudo é perda, quando comparado à grandeza de conhecer a Jesus. Obrigado por nos ensinarem, com a própria vida, que vale a pena perder tudo, para jamais perder a presença de Deus. Parabéns pelos 28 anos de ministério. Nós honramos e amamos vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu peço para que a igreja reflita nesse louvor. Que Deus venha falar conosco, em nome de Jesus. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer
Pastor Cláudio e Pastor Angelina, o Senhor é contigo em todo instante. E Ele vai te levar por caminhos espetaculares. Confia no Senhor, entrega totalmente, porque Ele é contigo, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Nós estamos chegando ao final dessa noite tão especial. Talvez a gente não consiga colocar em palavras tudo o que foi vivido nesses 28 anos, porque o ministério não mede só com tempo, se mede com várias vidas transformadas. Quantas pessoas passaram por aqui, quantas lágrimas foram enxugadas, quantas orações foram feitas em silêncio, e quantas respostas vieram no tempo certo de Deus. E mesmo quando ninguém via, Deus estava vendo. A palavra nos diz, em 2 Timóteo 4,17, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E hoje olhamos para a vida dos nossos pastores, podemos dizer, eles têm combatido o bom combate, dia após dia. E não é porque foi fácil, mas porque decidiram permanecer, e às vezes permanecer é o maior milagre. Talvez ninguém veja o cansaço, talvez ninguém entenda o peso, mas Deus vê, e Ele honra. E nesta noite, como igreja, nós queremos dizer algo simples, mas verdadeiro. Muito obrigado. Obrigado por não desistirem, obrigado por cuidar de nós, obrigado por dizerem sim quando seria mais fácil dizer não. Porque ser pastor e ainda cuidar de ovelhas como nós não é para qualquer um, não. Mas vocês foram escolhidos e continuam sendo. Que venham mais anos, mais frutos, mais histórias. Porque o mesmo Deus que sustentou até aqui vai continuar sustentando e o melhor ainda está por vir. Agora gostaria de chamar a Andréia para representar a classe das senhoras e orar pelos nossos pastores. Boa noite, igreja. Boa noite. Muitas palavras foram ditas, né? Muitas coisas foram faladas aqui nessa noite. Eu falei assim, você fica por último, você fica sem ter o que falar, porque todo mundo já disse tudo, né? Todo mundo já falou. Mas ainda bem que eu fiquei com a parte melhor, né? Eu vou orar. Não preciso falar muitas coisas. Eu convido vocês, pastores, por favor, para se colocarem aqui na frente. Convido a igreja para se colocar em pé. Convido o Alessandro para se juntar com eles e a Lorena também. Porque ministério, irmãos, é família. Porque o pastor e a pastora, eles precisam da força da família. Porque quando as lutas vêm, o cansaço vem, quem traz a alegria e o sorriso muitas vezes é a Lorena. Com um simples gesto, uma palavra, um abraço. Às vezes ela nem teve a intenção de fazer, mas ela vai lá, um abraço dela, um carinho que ela faz, é um consolo para o coração deles. Naquele dia difícil, naquele momento difícil que todos nós temos. Pastor, pastora, não é super-homem, não é Mulher Maravilha. Eles têm problemas, eles têm dificuldades. Assim como nós erramos, eles também erram. Mas o Senhor, assim como o Senhor nos guarda, o Senhor também guarda a vida deles. E há de sustentar por muito mais. Foram 28 anos até aqui. E esse ano nós estamos no ano do avante sem parar, avançando sempre, sem parar. Serão muitos mais anos que o Senhor vai conceder de ministério para esse casal, para essa família. Então eu convido vocês nesse momento a levantarem as suas mãos, estendam as suas orações, orem pela vida deles, derrame sobre a vida deles a graça do Senhor, peça a Deus pela vida deles, que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue sustentando, que o Senhor continue dando graça para essa família que tem servido de bênção para nós, que nos nossos momentos de dificuldades nós socorremos a eles e eles têm sido dispostos a nos ajudar, que o Senhor também venha olhar para eles, ó Pai, e achar graça na vida deles, Senhor amado. Conceda
conceda, Senhor, os desejos mais profundos, mais íntimos do coração deles, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Guarda eles e sustenta eles nas Tuas mãos, Pai, em cada dia, a cada instante, Senhor amado. Porque o Senhor diz, Pai, que aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, Senhor. Que eles olhem para frente, que eles sigam firmemente para o alvo que é Cristo, Pai. Olhando sempre para Ti, Senhor, firmemente, Pai amado. Que assim eles não venham a desanimar, Pai amado. Mas Deus, que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, que o Senhor derrame do Teu poder, que o Senhor derrame da Tua graça, Pai. Que as Suas bênçãos sejam sobre a vida dessa família, Pai amado. Oh, Senhor, coloca, Pai, as Tuas mãos santas sobre eles, Pai. E sustenta, Senhor, sustenta em cada dia, a cada instante, Pai. Por muitos e muitos mais anos de ministério, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. E eu queria passar essa lembrancinha em nome da classe Mensageiras do Amor. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E pode continuar aqui na frente, que agora, aniversário, tem parabéns. Então, vocês continuem em pé e nós vamos cantar o parabéns, amém? Deus abençoe. E depois a palavra já está com o pastor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um eterno sorrir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus. Bom, minha primeira palavra, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. Amém? Cada palavra aqui que foi dita, toda essa manifestação, essas homenagens, eu entrego tudo ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha vida, né? Ele também me resgatou com seu sangue, e eu não sou nada mais, né, exatamente nada mais do que vocês. Estou debaixo das mãos poderosas do Senhor. 28 anos, vi gente nascer, vi gente crescer aqui, vi gente casar aqui. E como foi dito aqui, pego a palavra de alguns, que agora é difícil até lembrar quem falou, mas foram tantas coisas, né? Tantas histórias, tantas vidas, muita gente passou por aqui, muitas pessoas converteram aqui nesse ministério, mudaram, né? Tinha muita gente aqui, irmãos, muita gente comprou casa, mudou, casou, né? Outros, um número pequeno, mas acabaram desistindo da fé. E assim, irmãos, a igreja, assim, ela vai, né? O dono da igreja é o Senhor Jesus, né? Ele nos colocou aqui como administradores, né? Foi dito, né, que seja mais 28 anos. Bom, praticamente, na prática é impossível, né? Porque 70 com 28 são 98, né? Aí vocês vão ter que me levantar aqui para subir aqui, se estiver vivo. Agora, isso não depende de mim, depende do Senhor e da minha liderança, né? Que eu creio que são
conduzidos, dirigidos por Deus. Vai depender de Deus e da minha liderança. Mas eu quero dizer aqui que eu amo vocês, né? Que eu amo todos vocês indistintamente. E, irmãos, uma palavra. Eu sou um ser humano, não sou perfeito, né? Mas eu digo uma coisa com toda certeza da minha vida. Nesses 28 anos de ministério e os 40 anos que eu estou na Igreja Evangélica Quadrangular, me converti ao Senhor Jesus Cristo há 40 anos atrás. Eu nunca envergonhei o Evangelho de Cristo. E eu nunca pretendo envergonhar. Jamais quero envergonhar o Evangelho de Cristo, né? Que hoje, irmãos, infelizmente, a gente vê na mídia, a gente vê em muitos lugares, pastores envergonhando o Evangelho de Cristo, né? Adulterando, se envolvendo com dinheiro. Mas a gente está aqui por amor a Deus, por amor à causa santa, para ganhar almas para Cristo e apacentar a igreja. Com amor, a palavra de Deus fala corrigindo, ensinando, né? E o meu ministério é esse. As portas da igreja permanecem abertas, né? Para receber as almas que querem congregar nesse lugar. Quer dizer algo? Agradecer. Quero agradecer a todo mundo, foi tudo muito bonito, as crianças, os adultos, foi tudo maravilhoso. Graças a Deus, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por tudo que os irmãos têm feito com carinho, para alegrar o nosso coração e para alegrar o coração de Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, mais uma vez, tudo nas Tuas mãos, Pai. Tudo que foi dito aqui, tudo, Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Pai amado, abençoa Teu povo, Senhor, do menor até o maior. Pai amado, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos agora e sempre. Amém e amém. Glória a Deus.